Deu certo? Estão conseguindo me ver bem, tranquilo, me ouvir bem? Tá tudo ok? Tudo ok, pastor? Então tá bom. Então tá. Então, meus queridos, professores apaixonados, né? Eu acredito que possivelmente todos que estão aí nessa live, nessa noite, são professores de unidades de escola sabatina. E se você não é, que bom que você está, porque nós precisamos cada dia mais professores. A nossa, o nosso entendimento de dividir a igreja em classes é o entendimento de multiplicação. Então, quanto mais professores capacitados nós tivermos, mais classes nós vamos ter e uma forma mais dinâmica a gente vai levar, que se faz necessário conhecer. Eu trouxe para a noite de hoje um verso da Bíblia, não. Agora passou. Esse verso da Bíblia está aqui em Provérbios, capítulo 13, no versículo 14. E diz o seguinte: o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Vou repetir aqui, ó. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O que seria aplicável a esse ensino dos sábios nos dias de hoje, nos nossos dias, na realidade que nós estamos vivendo? Nós sabemos que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Deus inspirou homens a escreverem o que se tornou, então, através do cânon da inspiração, a Bíblia que nós temos e conhecemos hoje. Porém, meus queridos, baseado na Bíblia, ou seja, tomando base na Bíblia, nós temos hoje inumeráveis materiais que são produzidos. E quando eu me deparo com esse verso de Provérbios, capítulo 13, versículo 14, eu não posso deixar de entender que o ensino dos sábios, ele vem através daquele que busca na palavra de Deus o aprendizado único, verdadeiro, necessário, para que ele possa produzir ali bons materiais para que a igreja ela possa ser fortalecida dia a dia através desses materiais para dentro do aprendizado, para novas dinâmicas de trabalho da igreja, porque o nosso objetivo é exatamente isso, esse aí, afastar as pessoas das armadilhas da morte. A gente sabe que a morte é o salário do pecado, ou seja, o pecado ele produz morte, né? Então, quando diz aqui que livrar o homem das armadilhas da morte é conscientizar as pessoas que o pecado está aí e que o pecado ele precisa ser contido nas nossas vidas. E como que nós conseguimos conter o pecado nas nossas vidas? É buscando através da palavra de Deus, aprender a absoluta que encontramos na palavra de Deus. Hoje, tudo que é produzido por essa igreja, tudo que é colocado à disposição dessa igreja, é para contribuir, baseado na Bíblia, com materiais de qualidade, como ensinos dos sábios, para poder guiar para a verdade, tirar do caminho do pecado e conduzir para a eternidade em Cristo Jesus. Então, essa é uma breve meditação que eu queria trazer para nós podermos fazer a nossa introdução dentro da realidade que nós estamos propondo hoje, para podermos juntos estudar. Deixa eu só abrir um amparatozinho aqui, que eu tenho do meu lado, para eu poder estar
me direcionando aqui também, tá bom? Tranquilos? Então vamos lá. A escola sabatina está em crescimento e um dos saltos deste crescimento está na transformação de cada unidade de ação em um pequeno grupo. Eu acredito que, em algum momento, dentro do material de professores apaixonados, nós estaremos trabalhando um pouco melhor isso aqui. Não é o tema de hoje, mas eu preciso usar isso aqui para fazer uma introdução do que nós queremos trabalhar no tema de hoje. A escola sabatina, as unidades de ação, hoje, elas estão dentro principalmente da União Sudeste Brasileira, com essa transformação, que cada unidade de ação se transforme em um pequeno grupo. E isso é muito importante porque muitas vezes as nossas unidades de ação, elas tinham um fim em si mesmo no sábado de manhã. Nós nos reuníamos em classe, recapitulávamos a lição, depois cada um saía ali daquela unidade e sentava em algum lugar da igreja, e íamos para a segunda hora, ou seja, o culto divino, e dali só o outro sábado. Agora, com a transformação de cada unidade de ação em um pequeno grupo, ela nos dá o entendimento e a compreensão clara de que essa unidade de ação, ela não pode estar limitada ao sábado de manhã, mas ao segundo encontro durante a semana, que é o próprio, e as diversas ações que agora conectadas entre o pequeno grupo e a unidade de ação serão colocadas diante da nossa sociedade, diante dos nossos amigos, aqueles que possivelmente, a uma primeira vista, não iriam lá na igreja, mas vão estar no seu pequeno grupo, que é esse pequeno grupo são os mesmos componentes da unidade de ação. E aí eu já faço a introdução para o nosso tema de hoje. Por quê? Porque é lá naquele pequeno grupo que você vai conseguir convidar o seu vizinho, o seu amigo, que de cara não iria na igreja e que agora com aquele grupo ali, e aí ele vai ficar agora, vai se sentir à vontade de estar indo para a igreja e participar também da igreja de uma unidade de ação. Agora, veja bem, qual seria essa unidade de ação? E como que funcionaria essa unidade de ação? A importância de ter uma unidade de novos amigos e a exemplos das demais unidades de ação, ou seja, as classes de escola sabatina, se transforme também em um pequeno grupo, ou seja, a multiplicação, né? Quando nós temos essa percepção clara de que a nossa classe de escola sabatina, a nossa unidade de escola sabatina, ela não pode ter um fim em si mesmo no sábado de manhã, mas ela se transforma em um pequeno grupo e ela sai de dentro da igreja para fazer uma obra e ela começa a garinhar amigos ali, amigos da igreja. Quando elas agora vêm para a igreja, quando elas se achegam a nós, a nossa tendência, meus queridos, é querer levar ela lá para a nossa unidade de ação. Ah, são os meus amigos, eu vou levar ela para a minha unidade de ação e ela vai ficar lá comigo. O problema é que lá na nossa unidade de ação, nós estaremos recapitulando uma lição que, na grande maioria das vezes, ela foi confeccionada, ela foi elaborada, ela foi escrita, o autor pensando em membros já batizados da igreja, entende? Ela pensando em membros que já têm uma vivência na fé, que já estão ali na igreja, ambientados na igreja. E aí, se você traz o seu amigo,
e coloca o seu amigo dentro da sua unidade de escola sabatina, e ele começa a pegar um assunto onde, para ele que está começando, é demasiadamente forte para ele poder estar ali junto e participando, a possibilidade de você não ver esse seu amigo retornando, só um pouquinho, meu filho, retornando em uma próxima oportunidade, ele é muito grande. Por quê? Porque ele vai se sentir deslocado muito mais à frente ali. Eu não estou conseguindo me encaixar, eu não estou conseguindo entender o que eles estão falando, e ele acaba ficando ali deslocado. Esse deslocamento pode contribuir para que ele não venha novamente, para que ele não esteja entre vocês na unidade de escola sabatina ou na unidade de ação no próximo sábado. A importância, então, é ao conseguir trazer que ele também já unidade de ação lá na igreja, preparado especificamente para ele, que é a proposta que o nosso material aí dos professores apaixonados traz, que são as unidades de novos amigos. Porque nessa unidade de novos amigos, eles vão ter um ambiente onde eles vão sentir de cara que todos que estão ali estão dentro do mesmo processo de aprendizagem. Pastor, que material que a gente vai usar? Como que funciona? Eu vou falar isso agora em pouco. Eu coloquei alguns slides a mais aqui, a gente vai estar trabalhando isso daqui a pouquinho, para a gente poder entender isso aí. Então, veja bem, essa unidade de ação, ou melhor, essa unidade de novos amigos, ela já vem de unidades existentes que tem por sua extensão um pequeno grupo. E esse no sábado de manhã na unidade deles, mas continuar participando primeiro do pequeno grupo onde ele já está e depois essa unidade ela se tornar ali um grupo diferenciado, de ser fundado como uma classe bíblica para esses novos amigos, né? Para essa unidade de novos amigos, ok? Vamos aí, então, para Marte. Perdão. Direcionamento aos nossos amigos para a unidade de novos amigos. Quando eu recebo pessoas na igreja, pastor, onde deve começar esse direcionamento? Esse direcionamento ele tem que começar lá na recepção da igreja, uma recepção bem montada, bem equipada, que tenham conhecimento de toda a base de estrutura, de recebimento, de alocação dos nossos amigos. E essa recepção, ela é o primeiro passo para poder conquistar, chamar a atenção do nosso amigo e direcionar ele para o lugar certo, ou seja, para a unidade onde estão os nossos novos ali, os nossos amigos, aqueles que ainda não são membros da igreja e que estão se sentindo à vontade de estar no nosso meio ali. Então, ali, a recepção ela é um fundamental para poder fazer esse direcionamento. O outro é o próprio amigo que convidou, o membro da igreja que convidou esse amigo para a igreja. Esse membro, ele precisa estar atento para poder estar acompanhando esse amigo dele para essa unidade de novos amigos.
entrosar essa pessoa, porque ela não tem referência de outro alguém, ela tem referência do membro que é amigo dela e que convidou ela. E só depois que ele sentir que ela já está à vontade, está familiarizada, que ele pode falar assim, agora eu vou te deixar aqui, porque essa unidade foi preparada especialmente para você, e eu ou para mim, unidade onde dá de ação. E aí ele se retira. Não pode fazer isso antes que ele não tenha certeza que o seu amigo está confortável, está familiarizado, está ambientado dentro ali. Então, assim, recepção, o amigo que convida. Agora, o terceiro é a pessoa preparada para poder dirigir essa unidade de novos amigos, ok? Que nós vamos chamar de professor, mas dentro da unidade de novos amigos, ele não deveria ser chamado de professor, porque se chamar ele de professor, cria uma certa distância. É como que os que estão lá não soubessem nada e aquela pessoa que está lá na frente lá tem um conhecimento pleno e que eles precisam levantar o dedinho para poder ter uma participação. Então, seria mais criar alguma nomenclatura ali para essa pessoa que está lá na frente, né, direcionando, né, aquele momento ali, e essa pessoa, ela ter a afinidade, ela ter o fine de não ser ela apenas a pessoa que fala, mas ela conseguir envolver todos os nossos amigos da igreja que estão na unidade de novos amigos para que eles possam participar, ok? Agora, algumas... Só um pouquinho aqui, eu acho que pulou alguma coisinha aqui, vamos lá. Ok, vamos lá, né? Daqui a pouquinho eu vou para essa frase aqui. Como nós poderíamos, de uma forma mais especial, dinamizar... teve uma... Eu já sei o que eu fiz. Me perdoem aí, meus irmãos. Vamos lá, né? Aí eu queria ir para essa parte aqui. O que usar como material nas unidades de novos amigos? A nossa tendência é querer usar o quê? Em uma unidade de novos amigos? Curso bíblico? Estudo bíblico? Guia de estudo bíblico? Não é o melhor material a ser usado em uma unidade de novos amigos. Porque, veja bem, aquela unidade de novos amigos, ela ainda não é a classe bíblica. Pastor, mas a gente não vai perder uma oportunidade de estar fazendo uma classe bíblica? Não, por isso precisa dessa unidade de novos amigos ter um segundo encontro semanal, que aí sim é o encontro deles fora do ambiente do sábado de manhã, da unidade de novos amigos, para se tornar uma classe bíblica, ok? Corre-se o risco de um ou outro não ir, de faltar? Corre o risco. Mas você não tem tempo suficiente no sábado de manhã, dentro da unidade de novos amigos, para você estar dirigindo uma classe bíblica da forma como tem que dirigir. Porque o tema da classe bíblica, ela detém mais tempo que nós temos normalmente dentro de uma unidade de ação, de recapitulação. Quanto tempo que a gente tem ali? 20 minutos? 25 minutos? É muito difícil você conseguir extrair tudo aquilo que você precisa extrair de um estudo bíblico em um tempo tão curto e ter assim mesmo a participação. Então, o melhor material que nós poderíamos usar dentro de uma
unidade de novos amigos é um material mais neutro, é um material, quando eu falo neutro, eu não estou falando ele no sentido de não ter importância, muito pelo contrário, um material de extrema e suma importância, porém, um material neutro que você não precise ter ali uma linha de segmento com ele. O que seria esse material neutro, digamos assim? É apresentar temas relacionados mais em relação ali ao cristianismo propriamente dito, Jesus, conhecendo Jesus, envolvidas ali dentro dos evangelhos, as histórias do Antigo Testamento, e tirar lições morais daquilo ali, tirar lições do dia a dia. Por quê? Uma unidade de novos amigos está funcionando. Nós temos um amigo lá que já está no 4º sábado dentro dessa unidade. E aí nós estamos recebendo um outro que está pela primeira vez. Se nós trabalharmos com estudo bíblico, esse que está desde o começo, ele sabe da sequência. Mas esse que está chegando depois do 4º encontro, 5º, 6º encontro, ele não vai pegar a base do estudo bíblico e ele já vai se deparar com temas tremendamente complexos. Por que eu digo complexos? Porque são temas que muitas vezes são distintivos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vou dar um exemplo para vocês aí, só para a gente poder entender. Nós temos alguém que está lá desde o início, ele vai aprender sobre oração, vai aprender quem é Deus, vai aprender como abrir a Bíblia, o que significa a Bíblia, etc. e tal. Aí está lá no 6º encontro, está falando sobre os 10 mandamentos. Aí aparece um amigo novo. E aí, na hora que chega, a gente está falando dos 10 mandamentos e automaticamente, dentro dos 10 mandamentos, vão falar do quê? Do sábado. E aí ele vai falar assim, poxa vida, esse povo só sabe falar do sábado. Mas eles que estavam preparando o ambiente, o coração, para chegar a esse tema tão especial. Então, o que a unidade de novos amigos precisa de preparar? Quem está dirigindo? Temas que não precisam ter uma sequência lógica de crescimento, e com uma realidade ajustando e levando para situações atuais, né? Histórias que trabalham ali lições morais atuais para que o grupo possa debater. Se eu não fui claro, por favor, deixe no chat, depois a gente vai e volta a esse tema. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, temas que dentro de um sábado ele consiga ter um fim em si mesmo e que ele não dependa de criar uma ponte para um outro assunto cada vez mais complexo dentro da nossa realidade que nós sabemos que temos, ok? Como fazer em igrejas que não têm espaço para ter uma unidade de novos amigos? Isso aqui é extremamente importante. Uma unidade de novos amigos, ela não pode ser colocada dentro da igreja rodeado de unidades de ação, porque a gente sabe que dentro de uma igreja, dependendo do tamanho dela e a quantidade de unidades de ação, é um barulho danado no sábado de manhã, durante a recapitulação da lição. É um falando de um lado, outro falando de outro, outro falando de outro. Então, se nós colocamos uma unidade de novos amigos dentro da igreja, junto com as outras unidades, é tiro no pé, é melhor não ter. Eles precisam ter uma sala reservada para que essa unidade possa acontecer, onde seja um ambiente que não tenha tanta interferência sonora de outros ambientes. Pastor, nossas salas são contadas ali para o departamento infantil, então eu vou acabar com o departamento infantil? De forma nenhuma. As crianças são a base da nossa igreja, nós temos ali
o futuro da nossa igreja. Se a gente não conseguir tratar bem deles agora, a gente não tem liderança para o futuro. Ah, pastor, então a gente não vai ter espaço para uma unidade de novos amigos. Aí, nós temos que preparar as unidades de ação que são transformadas em pequeno grupo e que conquistaram lá fora amigos e estão trazendo para dentro da igreja para que eles, infelizmente, participem das nossas unidades de ação, da nossa lição da escola sabatina, porém, com uma observação importantíssima, fazendo com que a lição ela seja dinâmica, ela não seja jargonista. O que eu quero dizer com isso? Tem aquele monte de jargão adventista, que ela tenha a condição de ser transformada na sua recapitulação em algo que seja totalmente compreensível para o amigo que não tem familiaridade nem com o tema e nem com a igreja adventista. Pastor, é muito difícil isso acontecer. É difícil, mas não é impossível. A igreja está em um processo de transformação e nós precisamos andar todos os dias, segunda, terceira, quarta milha. Lugar de você estudar a sua lição é em casa. Na igreja é recapitular. E a recapitulação ela pode ser trazido para temas atuais, para que ela possa englobar tanto aquele que já tem 30, 40 anos de igreja, quanto aquele que está chegando agora e nem membro batizado é. Ok? É transformar as nossas unidades de ação em um ambiente que consiga receber esses novos amigos e consiga fazer com que eles não se sintam deslocados. Muito pelo contrário, se sintam ali à vontade e familiarizados, ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu amparato. Ok, agora, então é isso. Eu busquei trazer para vocês, meus queridos, algumas ideias, algumas realidades que poderiam nos amparar dentro dessa perspectiva, dentro dessa ótica e dessa iniciativa aí das unidades de novos amigos. Eu quero voltar aqui um pouquinho, que eu quero fechar com essa frase, ou esse pequeno texto, essa pequena frase, de um autor conhecido como Augusto Cury. Eu acredito que muitos conheçam ele, que ele diz o seguinte: as grandes ideias surgem da observação de pequenos detalhes. A nossa igreja é a igreja mais organizada que existe na face da terra. Eu te desafio, quando terminar essa live, você entrar no Google e colocar a igreja mais organizada, e a igreja que vai aparecer lá é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estou te desafiando a isso. Agora, veja bem, meus queridos, alguns detalhes dentro dessa igreja, por mais organizada que ela seja, ainda estão fazendo toda a diferença para nós deixarmos de avançar dentro daquilo que é uma necessidade da igreja e é uma expectativa de Deus para o seu povo aqui na terra. Por isso eu botei essa frase: as grandes ideias surgem da observação de pequenos detalhes. Esses pequenos detalhes, eu e você precisamos colocar em prática na nossa igreja. Nós precisamos colocar em prática nas nossas unidades de ação. Nós precisamos colocar em prática nas unidades transformadas em pequenos grupos, no dinamismo da nossa igreja, porque a partir dali, grandes coisas fará o Senhor por nós, em nós e através de nós. Quero agradecer a oportunidade de ter estado esses momentos aqui com vocês. Espero, de alguma forma, ter contribuído
com a aguça delas na vida de cada um que estava presente, que está presente nessa live até nesse momento, tá bom? Pastor Gabriel. Obrigado, pastor Renato. Muito obrigado. Pastor, na verdade, que o senhor foi bem ao ponto, né? Dentro aqui do conteúdo aqui, que é a proposta do nosso guia de estudos, professores apaixonados aqui. O senhor foi dentro do que está aqui, foi além, mas de forma assim, bem objetiva, bem clara aqui. E eu quero